Muito bem, irmãos. Vamos então meditar na palavra de Deus. Pode abaixar um pouquinho. Obrigado. Vamos meditar na palavra do Senhor. Nós estamos seguindo nessa nossa exposição de Êxodo. Chegamos ao capítulo 3, um capítulo que tem muitas partes importantes. A gente está vendo cada parte dessa de uma forma mais próxima, e que Deus abençoe a nossa vida. Abra sua Bíblia, então, em Êxodo capítulo 3, versículos 16 a 22. Nós vamos fazer essa leitura. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé mais uma vez, e nós vamos ler a palavra de Deus. Êxodo 3, 16 a 22. Diz assim o texto: Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: Em verdade vos tenho visitado e visto que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: Far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Heveu e do Jebuseu, para uma terra que emana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás: O Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo, aos olhos dos egípcios. E, quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais poreis sobre os vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Vamos orar, feche seus olhos. Santo Deus, nós agradecemos ao Senhor por lermos a Tua palavra e pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale conosco neste momento. Usa o Teu servo para trazer a meditação, a exposição de forma fiel da Tua palavra, e que os irmãos estejam com ouvidos atentos e também o pensamento e o coração voltados para o louvor da Tua glória, para serem edificados nessa noite. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. O encontro de Moisés, então, com o Senhor não foi apenas para matar a curiosidade. Tudo bem que Moisés começou de forma curiosa. Ele queria entender o que acontecia com a sarça, que queimava e não se consumia. Mas, aos poucos, ele foi vendo que a coisa ficou séria, porque ele conheceu ali o Deus Todo-Poderoso, e que o chamou e falou com ele, nesse capítulo 3, de várias formas, com várias mensagens importantes. E agora ele deu uma missão para Moisés. Então, o que foi no começo ali uma curiosidade, agora se tornou um compromisso importante, porque o Senhor envia Moisés. Nós vemos que Êxodo é um livro que muda a narrativa, a história que vinha em Gênesis acontecendo com aquele povo de Israel, e que no Egito, no momento em que entrou esse faraó, aqui alguns anos depois, muitos anos depois, o povo de Israel passou a ser escravo do Egito. Lá em José, eles estavam juntos, afinal, José foi um grande administrador que abençoou, inclusive, o Egito, mas agora, esse faraó aqui, ele fez o quê? Ele escravizou o povo, não é? E ele oprimiu os hebreus porque ele viu que o povo crescia muito, e já tinha milhões de pessoas, e ele preocupado, o que ia acontecer? Preocupado que talvez a soberania do reino dele, do Egito, e os seus planos de poder estivessem ali em ameaça. Então, nós percebemos essa mudança, e o povo agora sendo ali oprimido, e ele tentava de todas as formas, mas quanto mais havia opressão, mais o povo crescia e se fortalecia. Então, o faraó ordenou matar os filhos que nascessem ali dos hebreus, jogassem-os no rio,
mas nós vimos que além do rio tinha vida. Então Moisés foi dotado pela filha de Faraó e criado por sua mãe. E quando ele cresceu, então, ele começou ali a se preparar para servir a Deus. Nós vimos que ele passou naquela situação de 3 conflitos, e cada conflito ensinou alguma coisa, e ele foi crescendo até que o terceiro conflito já foi numa terra diferente, lá em Midian, porque ele tinha fugido de Faraó, e lá ele se casou e ficou ali mais um bom tempo. Agora 40 anos ali, até que Deus o chamou no meio ali da sarça que ardia, que estava ardendo e não se consumia. E nesse encontro, então, o Senhor fala muitas coisas, e agora ele dá essa missão importante para Moisés, e a missão de libertar Israel. O texto que nós vimos aqui é como se fosse uma ordem completa, ali com alguns elementos dentro dessa ordem, ou acontecimentos que eram previstos pelo Senhor, não é? O Senhor chegou num ponto, depois de falar o nome dele, explicar o nome dele a Moisés, revelando grandes coisas a respeito do próprio Deus. Agora ele fala com Moisés: Moisés, vá, agora é hora de ir. Vá, reúna os líderes de Israel, diga a eles que Yahvé, o Senhor, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, dos antepassados, aquele que fez aliança com seus pais, com os patriarcas, ele tem observado atentamente o que está acontecendo com vocês, com o povo ali no Egito, como os egípcios têm feito e têm tratado o povo. E eu prometi libertá-los, diz o Senhor, libertá-los dessa opressão egípcia e levá-los a uma terra que produz leite e mel com fartura, onde habitam ali os cananeus, os hititas, os amorreus, ferezeus, heveus, jebuseus. E os líderes de Israel, eles vão ouvir a sua voz, essa mensagem, eles vão aceitar, e você depois vai com eles junto a Faraó, e vai falar com o Faraó: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora pedimos que nos permita fazer uma viagem de 3 dias, deserto afora, deserto adentro, para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Deus diz mais, ele fala assim: eu sei que o rei do Egito, ele não deixará ir, a não ser que for com uma mão forte, com uma mão poderosa. Por isso, levantarei minha mão e ferirei os egípcios com todo tipo de milagres que farei no meio deles. E então, por fim, o faraó vai os deixar ir. Farei que os egípcios sejam bondosos com vocês, e as mulheres ali podem pedir, então, às suas vizinhas joias, prata, ouro e vestimentas, e elas vão dar, de modo que vocês vão sair não com mãos vazias, mas com as mãos cheias, com as riquezas dos egípcios. Esse é o texto que nós lemos. E nós percebemos, então, que a proposição, meus irmãos, a proposição é: quem ordena a libertação do povo é Deus. Quem ordena a libertação do povo é Deus. E quais os elementos dessa ordem que o Senhor deu a Moisés, e que nós percebemos também aplicações nos dias de hoje? Em primeiro lugar, essa ordem tem a lembrança da aliança do Senhor. Leia comigo o versículo 16. Diz assim: vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Então nós vemos aqui que essa ordem do Senhor começa com essa lembrança: olha, quem está aqui é o Deus que fez a aliança com vocês. Nesse ponto da conversa, então, Deus está enviando Moisés. Ele fala: vai, não é? Vai, ajunta os anciãos, está na hora de ir, de partir. E você vai envolver, então, os anciãos, ou seja, a liderança do povo, e vai levar essa mensagem a toda a liderança, e a liderança vai levar a todo o povo que eu, o Senhor, que fez aliança com os patriarcas, com os pais de vocês. O texto diz aqui: em verdade vos tenho visitado. E Deus mostra, então, que ele não estava longe. Deus não estava longe do povo. Por mais que eles estivessem sofrendo num momento difícil, já por vários anos, mas o Senhor não estava longe. Quando a gente bate o olho e lê esse verbo visitar aqui, se a gente olhar, pensar no sentido só do português, talvez fique assim meio fraco. Vou lá te visitar, não é? Mas no sentido do hebraico aqui, não. Esse visitar aqui, ele carrega algumas
informações importantes. É um visitar como se fosse assim, eu vou lá te ajudar. Eu vou lá te salvar. Ele carrega isso. Alan Cole diz o seguinte: o verbo é usado frequentemente na Bíblia para descrever os atos salvadores de Deus em favor de seu povo. Glória a Deus. Então, se amanhã alguém falar assim para você, vou te visitar, aí você pergunta, é português ou no hebraico? Se for no hebraico, você fica, opa, então vai me ajudar. Não é? Quem sabe as visitas, né, dos pastores são assim, né, pastor? São nesse sentido de ir lá, ajudar, suportar, orar, abençoar. Glória a Deus por isso, porque Deus estava ali com o povo. Ele estava vendo o que acontecia, o que tinha acontecido. Apesar do sofrimento dos hebreus, o Senhor estava vendo cada passo, cada acontecimento da história. Hoje também, meus irmãos, o Senhor está com o seu povo. O Senhor não nos abandonou. O Senhor está conosco. Jesus disse assim, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Texto que o pastor Marcelo pregou recentemente. Louvado seja o Senhor, porque Ele não nos abandonou. Quem sabe a gente pensa, mas Jesus tem 2000 anos, mais de 2000 anos, e agora? Não é? Não volta mais. Jesus está conosco. Ele está a cada momento conosco. E a promessa dele, ele também deixou uma promessa, como Deus tinha deixado a promessa que ia libertar aquele povo. Jesus, depois de ter feito a obra na cruz e ter subido aos céus, ele deixou a promessa de que voltaria e colocaria um ponto final na nossa caminhada aqui nesse deserto. Jesus está conosco e vai nos levar até o final. Talvez pareça que o Senhor não vai voltar mais, alguns pensam assim, mas Ele está pronto para cumprir a sua promessa no tempo certo. Louvado seja Deus. O que mais tem nessa mensagem, nessa ordem de libertação do povo? Segundo lugar, essa ordem mostra que o objetivo é sacrificar a Deus, ou seja, dar cultos ao Senhor, ou seja, adorar ao Senhor. Leia comigo o versículo 18. Diz assim, leia de pé, vamos lá, versículo 18. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhes dirás, o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Pode sentar. Veja que bênção. Podemos levantar e ler esse texto, prontos para irmos 3 dias adentro do deserto, sacrificar a Deus. Israel tinha esse objetivo claro. O povo deveria sair dali e caminhar deserto adentro. O texto fala aqui em torno de 3 dias, não é? E, segundo Alan Cole, isso não é literal, porque a forma como é colocado isso aqui, ontem e 3 dias atrás, é a expressão hebraica para antes ou anteriormente, ou seja, é como se fosse usado 3 dias de uma forma assim, genérica, um período indeterminado, um período indeterminado, ou seja, eles deveriam ir para adorar a Deus. E quanto tempo? Olha, eles vão adorar a Deus, vão ali para o deserto e, na verdade, não vão voltar mais. Eles vão estar com o Senhor, não é? Apesar de não ser literal, claro que quando fala em 3 dias, a gente lembra de Jesus, que também passou na sepultura ali, não é? Mas depois ele ressuscitou, não voltou para a sepultura mais. Louvado seja Deus. A ordem, então, era para adorar, e já vai adorando a Deus, e depois não volta mais. Que bênção, que bênção. Esse anúncio seria dado ao povo e também a Faraó. Ele fala isso, diga isso a Faraó. Ou seja, Deus deixava claro e evidente para os povos pagãos que o povo de Israel era o seu povo e adoraria a Ele. Ele usa aqui, um pouco mais à frente ali, esse termo Deus dos hebreus, ou seja, ele está mostrando a autoridade sobre o povo que é dele, Louvado seja o Senhor. O Senhor nos traz também hoje, meus irmãos, para uma nossa finalidade. Qual que é a finalidade do povo, então, ali? Era adorar a Deus. Qual é a nossa finalidade hoje, meus irmãos? É adorar a Deus.
Nós temos essa pergunta tão importante do breve catecismo, primeira pergunta, que fala assim: qual é o fim principal do homem? E todos nós sabemos a resposta. Qual é? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Louvado seja o Senhor. Esse é o nosso fim, é o nosso objetivo. Por que existem tantas pessoas perdidas, que não sabem o que fazer da vida, e aí começam a inventar as coisas mais impressionantes que existem, e fazer as coisas mais ridículas que se pode fazer, tentando dar um significado à vida, porque ela não entendeu ainda qual é o seu objetivo, qual é a sua finalidade. O Senhor falou com Moisés, o povo fala com o faraó, que o povo vai sair daí para me sacrificar, para me adorar no deserto. Acima de tudo, a igreja de Deus, então, é chamada a louvar ao Senhor, a bendizer ao Senhor, a glorificá-lo para sempre. Jesus disse assim: buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, as outras coisas, mais um pouquinho, nós vamos caminhar um pouquinho mais à frente, vamos ver isso, mas todas as outras coisas ficam em segundo lugar. Em primeiro lugar, adoremos ao Senhor, Ele está conosco e Ele deve ser adorado eternamente. Romanos 11:36 diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Louvado seja o Senhor. O que nós temos mais aqui nessa ordem? Qual outro elemento? Essa ordem, ela prevê a resistência do opressor. Então, Deus já fala com Moisés: ó, vá, leve essa mensagem, eu sou o Deus da aliança, vou libertar o povo, vocês vão me adorar aqui no deserto, mas vai ter resistência. A ordem, então, prevê essa resistência do opressor. Leia comigo o versículo 19 e 20. Diz assim: eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois os deixará ir. Moisés, então, está ouvindo do próprio Deus que a resistência haveria. Resistência do opressor, aquele que estava oprimindo o povo, não ia largar o osso, como se diz. Não, vamos segurar aqui, vamos manter. Não é? De fato, o rei do Egito não deixaria o povo sair de lá, a não ser que ele fosse forçado a isso, ou convencido a isso, a não ser que Deus usasse a sua mão forte. O texto sagrado apresenta esse termo pelo qual Deus agiria, com mão forte. Não é? E esse termo era usado para se referir à força que era colocada por um soberano para garantir os planos dele. Então, Deus está dizendo aqui o seguinte: olha, mão forte, quem tem mão forte sou eu. Eu sou todo poderoso, eu sou soberano que tem mão forte. Deus usaria a sua força com prodígios, maravilhas nunca vistas, para que o povo fosse libertado. Meus irmãos, o Senhor não perdeu a soberania. O Senhor ainda é e sempre será o Deus todo-poderoso e soberano sobre todos. Não tem rei, não tem presidente, não tem tirano nenhum no mundo que se sobrepõe ao Senhor. O Senhor está acima de todos. E nem no mundo espiritual. Claro que Satanás se levanta e continua ainda tentando contra a igreja do Senhor. Pedro disse assim: sede sóbrios e vigilantes, 1 de Pedro 5:8. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então nós temos Satanás ainda quer fazer a igreja se perder. Ele tem pouco tempo, assim como o tempo de Faraó também estava aqui contado. Mas ele continua tentando levantar a sua mão, mas sua mão não é forte. A mão forte é a mão do Senhor. E ela é forte, estendida para dar a sua graça e salvar o seu povo. A sua mão poderia até parecer fraca para alguns, quando foi colocada na cruz, para que os cravos entrassem na sua mão. Contudo,
Ao invés de ser fraca ali, ela estava sendo forte, porque na verdade mostrava a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor para executar o plano da salvação para a igreja. Matthew Henry diz assim: com os convites do Evangelho, Deus envia o ensino do seu Espírito. Assim, os homens estão dispostos a procurar e se esforçar para a libertação. Satanás perde o poder de retê-los. E eles surgem com tudo o que têm são e aplicam tudo à glória de Deus e ao serviço da sua igreja. A mão forte do Senhor transforma os corações de forma que eles querem se aproximar do Senhor e dão tudo o que têm para o Senhor. A mão forte do Senhor para todos os inimigos, sejam eles dessa terra, sejam eles espirituais, para que o seu plano seja executado. E foi assim. E Jesus, quando voltar, então, mostrará essa glória eterna, a glória maravilhosa, e vai envergonhar os poderosos inimigos do Senhor. Mateus 24:30 diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Vai ser o momento final, maravilhoso, onde o Senhor vai mostrar toda a sua glória, com poder e muita glória. Então, os opressores podem resistir, os inimigos podem se levantar. O Senhor disse que isso aconteceria. Contudo, no final, o Senhor vai trazer a libertação. Quarto lugar, meus irmãos, o que mais essa ordem tinha? Qual elemento essa ordem tinha? Tinha garantia da libertação e prosperidade. Veja, leia comigo o versículo 17. Diz assim: portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do cananeu, do Heteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que emana leite e mel. Deus está dizendo isso, eu vou fazer isso. Vocês vão sair dali, da aflição do Egito, e vão para uma outra terra. Iriam para Canaã, uma terra que emana leite e mel, um lugar abençoado, não é? Esse termo, uma terra que emana leite e mel. Olha o comentário de Calvino: embora a terra de Canaã fosse naturalmente fértil, não há dúvida de que sua fecundidade surgiu principalmente da bênção de Deus. A conclusão é que uma espaçosa morada é preparada para eles, uma vez que por causa deles, Deus expulsará muitas nações, para que possuam as habitações de todas, e que finalmente eles não precisam temer a vontade, porque Deus os fornecerá abundantemente com comida, como se toda a terra estivesse cheia de rios, de leite e de mel. Veja o poder do Senhor de levar aquele povo para aquela terra maravilhosa, fértil, porque Deus já havia criado aquela terra assim, muito mais pela bênção de Deus ali com o povo. Porque quando Deus quer fechar a mão, também Ele fecha. Lembra quando, na época de Elias, ele parou de chover e teve fome na terra? Então, a bênção do Senhor estaria com esse povo. Deus garante, então, a libertação e a prosperidade. A prosperidade, as delícias que aquela terra teria. Lá tinha outros povos, o texto menciona que alguns dos principais, contudo, todos eles seriam tirados de lá, porque eram povos pagãos também, povos que não obedeciam ao Senhor. Deus tiraria aqueles povos de lá e colocaria ali Israel para organizar a sua nação. Além disso, meus irmãos, o texto diz que o povo sairia lá do Egito, não de mãos vazias. Leia comigo o versículo 21 e 22. Olha o que diz o texto: eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Faça assim com sua mão assim. Não, vai ser vazia não. Não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais poreis sobre os vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. O Egito, meus irmãos, era uma nação poderosa e rica. E muito desse sucesso do Egito veio do período de José. Pois viria uma fome grande,
em toda a terra. Mas o Senhor levanta José, que vai lá e fala isso a Faraó. Vai ter uma fome muito grande, 7 anos. Vão ter 7 anos de fartura, 7 anos de escassez completa, fome. Então, Faraó falou, é esse o sonho? É essa a interpretação do sonho? Sim. Bem, e aí José ainda foi mais. Se eu fosse você, eu colocaria alguém para administrar a terra, de forma que você consiga, nesses 7 anos, guardar alimentos para você se sustentar nos outros 7 anos de escassez. E ele fala, quem mais poderia fazer isso a não ser você? Não é? Colocou José como administrador do Egito. E nós vemos essa administração acontecendo lá em Gênesis, de tal forma que chegou no final desse tempo, o Egito ficou poderosíssimo, porque ele teve recurso, ele guardou recurso, e quando chegou o momento de fome, de escassez, os outros povos iam lá no Egito, porque lá tinha alimento. E José foi comprou as terras, tudo por troca dos alimentos, até todo o povo ficou escravo de Faraó para troca de alimento. Foi o Senhor que fez o Egito ter riquezas. E agora o Senhor está dizendo o seguinte, parte dessa riqueza eu vou dar para Israel, grande parte. Vocês não vão sair de lá de mão vazia. Meus irmãos, Deus é o Deus que continua dando a providência, Ele que tira a riqueza, Ele que dá a riqueza, conforme o seu plano. 1 Samuel 2,7 diz assim, o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. 1 Crônicas 29,12, riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. É o Senhor que controla todas as coisas, meus irmãos. E o Senhor dá à sua igreja o que é necessário, conforme a riqueza da sua glória. Filipenses 4,19 diz assim, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Deus é que nos sustenta, nos abençoa. Nós vamos ver a caminhada depois deles no deserto, uma caminhada difícil, o Senhor estava ali com eles. Deus estava então agora prometendo que essa riqueza do Egito estaria com o povo de Israel. E além disso, eles iriam para Canaã celestial, para Canaã terrena ali, maravilhosa, a terra que mana leite e mel. Mas nós vamos para Canaã melhor, a celestial, com abundância, com riqueza, com glória. Veja Apocalipse 21:10. Diz assim, e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Veja para qual cidade que nós estamos caminhando. Que mana leite e mel. Que tem a presença do próprio Deus. Que tem todo esse fulgor como uma jaspe cristalina, uma pedra de jaspe cristalina. Meus irmãos, a promessa de Deus para aquele povo de ir para Canaã terrena, a promessa de Deus para nós de chegarmos a Canaã celestial, louvado seja Deus. Concluindo então, a ordem de libertação do povo de Deus é o cumprimento da aliança de Deus com o seu povo. E ela se mostra vitoriosa sobre o inimigo, apesar das resistências. E ela é promessa de riqueza e glória eterna. E ela acontece para que o nome do Senhor seja glorificado eternamente. Então, como viveremos? Aplicações para as nossas vidas. Em primeiro lugar, viveremos confiantes, apesar das oposições e das opressões do mundo. Não nos deixemos abater em função das aflições. O apóstolo Paulo passou por grandes aflições, mas completou a carreira da fé. Jesus Cristo mesmo disse que passaríamos por aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, pois Ele venceu o mundo. Então, na nossa saída do mundo, no nosso êxodo do mundo para a terra de Canaã, ainda sofreremos, mas o Deus da aliança está conosco. Ele está executando o seu plano eterno e a sua igreja estará com Ele. Vamos confiar nas promessas maravilhosas do Senhor. Segundo lugar, como viveremos? Meus irmãos, viveremos adorando ao Senhor no deserto. O deserto é por onde estamos passando.
E o fim principal é adorar o Senhor e ter prazer nele. E isso deve ser feito não na Canaã celestial, é no deserto. Lá também faremos, mas começa aqui no deserto. Os sacrifícios hoje são sacrifícios de louvor e adoração. Hebreus 13:15 diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Adoremos ao Senhor, não aos deuses do Egito, aos deuses desse mundo. Louvemos ao Senhor, honremos a Ele, não a Faraó. Ofereçamos ações de graças àquele que está nos tirando, meus irmãos, da escravidão para a liberdade e para a vida plena. Façamos isso enquanto caminhamos aqui, enquanto vivemos nessa nossa jornada cristã. Terceiro lugar, como viveremos? Viveremos esperando a Jerusalém celestial. Coloquemos a nossa esperança no que o Senhor vai fazer, está fazendo, já fez. O mundo talvez tenha os seus encantos que atraiam as pessoas, mas essa terra aqui está em fase de deterioração. O Senhor está preparando outro lugar, outra cidade, novo céu, nova terra, as moradas na Canaã celestial. E aí eu volto em Apocalipse 21, do versículo 18 em diante. Olha só. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópaso, o undécimo de jacinto e o duodécimo de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Olhamos para essa cidade, é lá que estaremos com o Senhor, muito melhor do que a Canaã terrena, a Canaã celestial que nos espera. Coloquemos nossa esperança nela, no Senhor, na presença dEle, eternamente conosco. Portanto, adoremos o Senhor, ainda que nessa terra tenhamos dificuldades, fiquemos firmes diante dos adversários, sabendo que em pouco tempo estaremos nas riquezas da glória eterna com o Senhor. Que Deus nos abençoe grandemente. Vamos orar.